Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E após 4 vitórias seguidas, o tricolor entra em campo novamente neste domingo, agora jogando fora de casa contra o Internacional. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então, São Paulo jogou bem. Então, aí você vê, o São Paulo jogou contra o Fluminense, conseguiu um bom resultado. Sim. Aí joga Arboleda titular, Franco a titular, Sim. André Silva titular, Ferreirinha titular, Marco Antônio titular, Wendel titular. Luciano entrou no segundo tempo. Foi aquilo que nós comentamos sobre o Corinthians. Não dá pra você tirar todo mundo. Não dá. Você perde a Pelo qualidade. menos uma base você precisa deixar. Né? E dar ritmo de jogo também para esses jogadores do Corinthians, porque ritmo de jogo não pega no treino. Não. É jogo, dá sequência. Né? Então, o São Paulo fez um bom resultado. Esse garoto aí, o Pablo Maia, é muito bom jogador, mas o Zubeldia, ele não estava rendendo mais. Não estava. Ele e o Alisson não estavam rendendo mais. E é um garoto que fez o gol, né? E pega essa motivação Treinador novamente. fez a diferença agora na vida dele, né? Então, nós estamos falando muito do Crespo aqui, porque o Crespo começa a trazer o um melhor, ânimo e tirar algo desses garotos. E isso é muito bom. Agora, nós estamos vendo que não tem uns jogadores do São Paulo que estão melhorando a sua postura tática, o Rodriguinho fazendo a jogada ali do segundo gol, no 1 contra 1. Então, isso é que o torcedor quer ver. E parece que ele está aproveitando a oportunidade, o Rodriguinho, né? Com todos esses elogios. Também foi bom para demonstrar o olho clínico do Rogério Ceni, que a gente está vendo que é um dos grandes treinadores do país hoje, fazendo um trabalho belíssimo no Bahia. E o Zibeldia não estava olhando. Pois é. E o Rogério lá atrás viu. Quer dizer, já teve o olho clínico de bater num jogador menino ainda lá na base e falar, esse cara vai jogar. Sim. E hoje está jogando. E o Oscar... Esse pessoal aí que se cuide, porque se esses meninos aproveitarem a chance e merecerem, Com o próprio Crespo falou na eu coletiva acho, ontem, que não importa se é de Cotia, se não é, quem é, o nome, vai jogar quem tiver melhor. Mas nessa fase que está o São Paulo, com esses resultados positivos, você não pode mexer. Quero ver o Lucas entrar, o Oscar entrar, vamos ver. O Lucas até o Lucas é diferente. Mas o Oscar não. Oscar não. Até porque o Rodriguinho hoje é muito mais veloz, ele vai dar uma produtividade maior, dinamismo maior. No setor de ataque. Novo contato com a Marina agora para falar do próximo desafio do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Domingo tem o Inter lá em Porto Alegre. O técnico Hernan Crespo vai seguir mesclando o time ou vai com o que tiver de melhor? Então, Michele, o Crespo está conseguindo fazer essa mesclagem de fato do elenco de uma forma muito sutil. A gente vinha falando sobre isso ontem lá na Zona Mista, os jornalistas, enfim, até os próprios jogadores foram questionados sobre isso, como está sendo essa manutenção do elenco, essa rodagem do elenco também, enfim. Muito provavelmente ele deve seguir mesclando. O Rafael, por exemplo, que ontem foi poupado, né? Ele não tem problema físico nem nada, o Crespo até falou sobre isso e disse que não deve ficar fazendo esse revezamento de goleiros nas competições entre o Rafael e o Jandrei, foi uma questão pontual. Então, o Rafael sem problemas nenhum, hoje treinou normalmente com os companheiros, deve ser o titular no próximo domingo e também na próxima quarta-feira no jogo contra o Atlético Paranaense pela volta da Copa do Brasil. Agora, o torcedor São Paulino teve mais uma notícia ruim. O Wendel acabou sendo substituído ali aos 15 minutos mais ou menos do primeiro tempo, logo no início do jogo, como a gente viu na reportagem agora há pouco. E hoje ele passou por exames de imagem e infelizmente foi constatada de fato uma lesão ali no posterior da coxa esquerda do Wendel, que deve ficar então afastado. A gente não tem quanto tempo, né, qual é o prazo que ele deve ficar afastado, mas então o Enzo estava pensando em ganhar uma folga ali, né? Acabou entrando nesses 15 minutos iniciais aí do primeiro tempo e deve também ser o titular no próximo domingo contra o Internacional.
tá certo? Então essa é a notícia ruim relacionada aí a mais um desfalque do São Paulo. A boa notícia também ficou por conta que teve, né, o Crespo separou o grupo os atletas em grupos diferentes, né? Teve aqueles que fizeram só o treino regenerativo, enfim, mas teve um grupo de atletas que estão em transição física. E aí a gente comemora, né? O torcedor São Paulino comemora, porque o Lucas está nesse grupo, o Luiz Gustavo, que está se recuperando daquele tromboembolismo pulmonar, também estava, e o Luca, o jovem Luca, que fez aquele gol na Libertadores, enfim, também estava nesse grupo. Eles estão em transição e cada vez mais próximos de voltar a atuar, principalmente o Lucas. Ele é esperado aí na semana que vem, de repente pintar alguns minutos aí no jogo da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro do outro final de semana. Tá certo? Tá certo, Má. Muito obrigada por todas as informações. Bom, primeiro que o São Paulo é um jogo importantíssimo. Não é um jogo para também pôr reserva, não. Tá mesclando bem. E tem que ir lá para Porto Alegre com um time competitivo. Até porque o Inter tem 21 pontos, um jogo a menos que o São Paulo, que tem 22 pontos. Então é um jogo importante. Se o São Paulo perde lá, ele já fica com um jogo a menos que o Inter e o Inter passa. Uhum. E o Wendel estava atravessando uma boa fase, hein? É um garoto que começou a crescer com o Crespo. Começou mal e aí foi melhorando, né? E aí vem essa contusão aí. Mas é um jogo que para o São Paulo muito importante. Hora de falar sobre o São Paulo. O meio-atacante Guilherme Marques, 34 anos de idade, foi sugerido ao Timão. Ele é um velho conhecido de Hernan Crespo, que chegou a cogitar sua contratação quando o Guilherme jogava no Benevento. Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo, também gosta do Guilherme Marques, mas o São Paulo ainda não tomou uma decisão sobre a contratação do atleta. Meio-atacante veterano, que em 2023 vestia a camisa do Goiás, ele chegaria em contrato de risco, com o São Paulo não pagando absolutamente nada pela aquisição e bancando apenas um salário pequeno, que seria aumentado caso o Guilherme provasse capacidade para continuar jogando no clube. Vale a lembrança de que o Guilherme tem contrato com o Changchun Yatai e está recebendo seus vencimentos. O grande problema é que ele não foi inscrito por um erro de interpretação do regulamento por parte do clube chinês, até por isso a condição dele é bem tranquila. Tem salário relativamente alto e não tem sido utilizado na China, gostaria de jogar no tricolor. A resposta deve acontecer nos próximos dias. O São Paulo está pensando os prós e contras. A busca é por um meia, por um atacante, por um zagueiro e também por um lateral direito. Qualquer jogador que for contratado precisa chegar a custo zero. Agora a pergunta para eles é sobre a quarta que vem. O Atlético vai com uma força máxima, tentando a vaga, ou vai repetir a estratégia? E o São Paulo vai com a força máxima, tentando a vaga, ou vai repetir a estratégia? Entre esses jogos, tem os jogos da Série A e da Série B, que hoje são prioridades para São Paulo e para o Atlético. O Atlético recebe o Paysandu e o São Paulo vai visitar o Inter. Acho que tentando entender a estratégia a partir de agora, é possível que o São Paulo tenha um time misto em Porto Alegre e misto na Arena da Baixada. E misto contra o Vitória e total em Medellín. Total, todos disponíveis em ação. Porque com suspensão, com lesão, ele não vai... Eu imagino ter a força máxima disponível e, deste jeito, ele está conseguindo fazer com que o time jogue e vença. Né? Não é um primor, mas é um bom sinal, bom início de trabalho, sem dúvida alguma. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, assim, o gol do Atlético, ele não tem impacto só no 2-1 como resultado para um mata-mata. Me parece que ele vai impactar os dois treinadores, as decisões para o depois, esse golzinho. Porque com 0-2, o Atlético Paranaense... Eu não sei se ele ia... Puta, olha, vamos fazer o jogo da vida, mobilização. Cara, nós estamos nessa situação na Série B, tomamos 0-2. Eu não acho que iria. E o São Paulo, com 2-0, cara, eu acho que... Momentos antes do gol, o São Paulo chutou uma bola lá atrás. Então o São Paulo quase abriu 3-0, que aí... Eu acho que aí mudaria... Mudaria bem, aí o São Paulo levaria de um... Só que esse golzinho faz com que um acredite e o outro fala, meu Deus, agora eu também não posso vacilar. Então mudou bastante, não é só na eliminatória. Outra coisa, eu vi torcedor do São Paulo, mas tomou o gol.
Gente, vitória no mata-mata é vitória. Se toma um gol e o São Paulo vira o estádio, sairia todo mundo feliz, gritando, viramos o jogo. É o mesmo 2-1. É o mesmo 2-1. É a circunstância do jogo. Então é o mesmo 2-1. Só que se você vira o jogo, parece que foi uma maravilha, ganhamos com o time misto. Quando você toma o gol, ai meu Deus, tomou o gol, né? Era pra... Gente, vitória é vitória, tá indo com uma vantagem. É isso que tem que ser no mata-mata, eu não vejo problema nenhum. E sobre o gol, só uma curiosidade, tá viralizado o vídeo do Rogério Ceni de 22, e ele fala, anota aí, Rodriguinho vai jogar no São Paulo. Pode anotar aí, 3 anos depois ele faz essa jogada e tal, mas era uma percepção do Rogério, e a frase não é assim, ele vai ser jogador de futebol. Porque ser jogador de futebol é uma coisa, ser jogador de futebol do São Paulo, o Rogério ali falou, ele vai ter um perfil, a característica, a capacidade física, mental de jogar no São Paulo. Quando o Rogério fala, ele não fala ser jogador, porque depois o Rodriguinho podia não dar certo, vai jogar pelo interior, vai rodar aí pela segunda divisão de Portugal. Né? Ele ainda tem uma chance. E ele fala, vai jogar no São Paulo, ou seja, o Rogério vislumbrou que ele teria uma capacidade física, mental e, enfim, de encarar o que é jogar no São Paulo. A torcida do São Paulo hoje está encrespada. Tá mesmo? Apaixonada pelo... Tá mesmo. Agora, sobre o resultado, cara, o resultado é excelente, cara. Eu lamento muito, mas eu discordo eu concordo com o Vessa. Eu preciso concordar. Vitória em casa, na circunstância que está, né, com bastante jogadores, muitos desfalques. O treinador acabou de chegar. É normal que em determinado momento, daqui para frente, o clube dê uma estabilizada, até uma oscilada. É normal quando o treinador chega, cara. Ou a coisa vai mal logo de cara, ou ela vai muito bem, depois ela dá uma estabilizada, o adversário começa a prestar atenção mais, né? Você começa a entender o time como joga, quais são as opções de banco, como o time vai se comportar. Isso pode dar uma queda, resultados não tão bons. Isso vai acontecer com o Crespo no São Paulo, cara. Acontece com todos os treinadores. É só você pegar qual resultado que eliminaria o São Paulo no tempo normal na Arena da Baixada. 1-0-2 ou 3-1. Quantas vezes isso aconteceu com o Crespo? Nenhuma. Flamengo. Não foi 1-0? 2-0 a última bola. Foi na última 2-0 era pra ter sido A última bola foi 2-0. Tava, verdade. Não, mas independentemente disso, pode acontecer. Mas se olha pro Atlético Paranaense também fala, Jesus, hein, Pascoalzinho? Duro, hein? Duro. É uma fase instável. É duro. O Odair, realmente, toda a experiência... Foi expulso. E até no lance nada a ver, né? Nada a ver. Tá completamente pilhado. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após 4 vitórias seguidas, o tricolor entra em campo neste domingo, agora jogando fora de casa contra o Internacional. Mais um jogo muito difícil e importante para o São Paulo tentar buscar pontos, mesmo jogando fora de casa, porque até aqui no campeonato, em 17 jogos, o São Paulo venceu 5, empatou 7 e também perdeu 5. E mesmo na 8ª colocação, o São Paulo vê vários times atrás dele com um jogo e até 2 jogos a menos. Por isso uma vitória nesse jogo é muito importante. E o São Paulo não vai contar com o zagueiro Alan Franco e nem com o atacante Ferreirinha, que estão suspensos. E uma novidade pode ser o meia Rodriguinho, que vinha entrando muito bem nos últimos jogos, foi titular nesse jogo da Copa do Brasil e jogou muito. Fez uma jogadaça para o gol do Ferreirinha. Então o São Paulo, que buscava o meio-campista no mercado, pode dar uma pausa e focar no lateral direito e no zagueiro. Até porque, após a devolução do Juan Tressoldi para o Sassuolo e jogando com a linha de 3 zagueiros, o São Paulo fica apenas com um no banco de reservas. Já na lateral direita, o São Paulo conta com o Cédric e com o jovem Mike, que acabou de voltar de lesão. Mas o Cédric sobe muito pouco, né, galera? Já na esquerda, o Wender subia mais. Agora, após a lesão, fica apenas com Enzo Dias, que também sobe muito pouco. Uma solução pode ser o Ferreirinha, até porque quando o Crespo chegou no São Paulo, fez um ataque com o André Silva e com o Luciano, mas ficava um ataque mais lento. Agora com Ferreirinha e Luciano fica mais dinâmico, com muita velocidade. Então, na minha visão,
o ataque titular do São Paulo pode ser Ferreirinha junto com Luciano. E diferente de alguns comentaristas, eu não concordo que o São Paulo tem que abrir mão da Copa do Brasil, até porque, na minha visão, como eu sempre venho falando aqui no canal, um clube que atravessa, uma grave crise financeira não pode abrir mão de um dos torneios que mais paga, que é a Copa do Brasil. Até porque, até agora, o São Paulo enfrentou um time de Série C, o Náutico, e agora um time de Série B, o Atlético Paranaense. E não faz sentido nenhum ser eliminado por um time de Série C ou por um time de Série B. Até porque se o São Paulo chegar nas quartas de final, vai faturar quase 5 milhões de reais. Numa semifinal, quase 10 milhões de reais. Se for o vice-campeão, fatura 33 milhões de reais. E o campeão, 77 milhões de reais. Já pensou, o São Paulo ser eliminado pelo Atlético e depois também cair na Libertadores? Ia sobrar apenas o Campeonato Brasileiro. Então deixa mais para frente, galera? O São Paulo tem que passar pelo Atlético, aí tenta também passar pela Libertadores. Aí sim vê a situação no Campeonato Brasileiro e começa a tomar a decisão. Essa é minha visão, galera? E uma curiosidade na tabela do Campeonato Brasileiro. Dos 6 primeiros colocados, 4 são SAF, o Cruzeiro, o Bahia, o Bragantino e o Botafogo. Então, se esse FDIC não der certo, o São Paulo tem que começar a pensar assim numa SAF, galera? Alguns comentaristas falam que não precisa, porque nem o Flamengo e nem o Palmeiras são SAF. Mas vamos lembrar que ambos os dois se reestruturaram quando o futebol era muito menos competitivo. E o Palmeiras agora vende jogadores por mais de 200 milhões, 300 milhões de reais. E o São Paulo vende apenas por 20 milhões, 30 milhões, como foi o caso do Matheus Alves, galera? Então tem sim que começar a abrir o mercado. Alguns comentaristas falam que o São Paulo está muito próximo de fechar uma parceria com o Evangelos Marinax. Só que já começa a sair uma notícia que ele vai investir no Botafogo, Então a gente não sabe bem. E no momento, o São Paulo está em oitavo, com 22 pontos. Então ganhou um respiro, até porque está 7 pontos à frente do Santos, que abre a zona de rebaixamento. Mas lembrando, que o Santos tem um jogo a menos, o Vasco da Gama 2 jogos a menos, mas por aí vai. Então vamos ver no próximo ano se esse FDIC começa a dar certo e o São Paulo consegue pagar boa parte das suas dívidas. Porque não adianta nada não investir muito no time, a cada ano ficar mais fraco e não fechar com superávit. E sobre essa futura parceria do São Paulo com o empresário grego Evangelos Marinax, diferente de alguns comentaristas, acho sim que pode ser um bom negócio, até porque várias vendas que o São Paulo já faz, já divide a porcentagem. O Beraldo, por exemplo, o São Paulo vendeu e ficou com apenas 60%. A diferença é que se firmar essa parceria, o São Paulo vai ter a melhor base do Brasil nos próximos anos. E as vendas ia triplicar, galera? Com o São Paulo faturando muito mais, que já vem faturando com a base. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!